Saudações, pessoal! Prazer, meu nome é Thaís Pozobon. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Renan e ao Núcleo de Constitucional da UFPR pela oportunidade de falar sobre um tema que muito me agrada. O whistleblower, o informante do bem, é um dos capítulos da minha dissertação recém-defendida. É uma figura ainda não muito aprofundada no Brasil e agora, com a proposta de lei anticrime, padece de discussões. O informante do bem já vem sendo aplicado e possui previsão legislativa nos Estados Unidos há muito tempo, precisamente desde o ano de 1778, após a aprovação por unanimidade do Congresso da primeira Lei de Proteção aos Denunciantes. O caso que levou o Congresso a aprovar essa lei envolveu 2 oficiais da Marinha que revelaram a prática de tortura de prisioneiros de guerra britânicos pelo comandante-chefe. Com a denúncia, referido comandante-chefe foi suspenso do cargo e os oficiais sofreram diversas retaliações. Como resposta e defesa a essas retaliações, os oficiais apresentaram petição ao Congresso, sustentando que foram presos fazendo algo que acreditavam fazer parte de seus deveres. Atualmente, a proteção aos denunciantes possui previsão no Whistleblower Protection Act of 1989, que oferece proteção exclusiva aos servidores públicos federais que denunciem atos lesivos às agências ou órgãos do governo, dentre outros regulamentos próprios que eles possuem. A expressão whistleblowing vem do inglês e é composta por 2 palavras. Whistle, que significa apito, e blow, traduzido como assoprar. A expressão faz referência ao whistleblower, indivíduo que leva às autoridades competentes qualquer conhecimento da prática de ilícitos, a fim de que o ato seja investigado e eventuais agentes criminosos punidos. Além da proteção que o informante faz direito, em alguns casos, ele pode receber parte da verba eventualmente recuperada. O whistleblowing possui 4 características essenciais, qual seja: é um ato que publiciza determinada informação, posteriormente divulgada por algum órgão ou entidade, tornando-se parte dos registros públicos. Ainda, essa informação deve revelar uma infração grave praticada na empresa, não podendo ser algo corriqueiro ou facilmente contornável. Por último, o informante necessariamente deve fazer ou ter feito parte, ainda que ocasionalmente, daquela empresa ou organização que pretende denunciar. Na União Europeia, vigora a regulamentação macro, incentivando os países europeus a adotarem o sistema nos respectivos ordenamentos jurídicos. No Brasil, vigora a Lei 13.608 de 2018, que dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais. E, em complementação a esta lei, surge a proposta de lei anticrime, com a inserção da figura do whistleblower brasileiro, ou informante do bem. Buscou o projeto determinar a inserção de uma unidade de ouvidoria ou correição para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. O mesmo dispositivo salvaguarda o informante, assegurando proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal em relação ao relato, salvo se tiver apresentado de modo consciente informações ou provas falsas. Trata-se de uma concepção muito interessante, já que grande parte da população brasileira não sabe a quem recorrer e, infelizmente, não se sente segura ao relatar informações ou oferecer denúncias sobre crimes praticados contra a administração pública. A proposta é mais profunda ainda e assegura a preservação da identidade do informante, a proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios diretos ou indiretos e inclusive de negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. Quanto à constitucionalidade da figura frente à vedação do anonimato, que fique claro que a identidade do informante será revelada nos casos de interesse público ou interesse concreto para a apuração do caso, bem como que a lei assegura que
Caso a revelação da identidade seja imprescindível, a autoridade poderá determinar que o informante opte pela revelação de sua identidade ou pela perda do valor probatório do depoimento prestado. No mais, o próprio projeto de lei garante que ninguém será condenado com base em depoimento de informante quando mantida em sigilo a sua identidade. É importante que vocês entendam que existe um abismo de diferença entre o informante do bem proposto nesta lei, claramente inspirado no direito estadunidense, e a colaboração premiada utilizada no Brasil. E a maior diferença reside no fato de que o informante do bem, ou whistleblower, não pode ser autor, coautor ou partícipe do crime, como é o agente colaborador da colaboração premiada. O whistleblower não pode ter qualquer vínculo com os delitos praticados, deles tomando somente conhecimento. Assim, é requisito para a assinatura do acordo de colaboração premiada que o colaborador possua vínculo com a atividade criminosa, o que não ocorre com o whistleblowing. No acordo de colaboração premiada, o colaborador repassa as informações referentes à atividade criminosa e, como consequência, recebe um benefício legal, uma imunidade, redução de pena ou adequação de regime de cumprimento de pena. Já o whistleblower não recebe e não há como receber qualquer benefício legal porque ele não participou das atividades delituosas. O whistleblower pode receber uma compensação financeira, um prêmio em dinheiro por informar e auxiliar as autoridades, enquanto o colaborador recebe um benefício legal como consequência processual penal direta. Em verdade, a doutrina e diversos operadores de direito tecem críticas duras ao informante do bem, dentre elas a recompensa financeira ao informante e a ética disto. Eles afirmam que a partir desse benefício financeiro podem surgir informações falsas, situações que a lei não prevê punição. Ora, sabemos que toda lei pioneira sofre resistência, certo? Quiçá um projeto de lei desta magnitude. Muitos criticaram a inserção da Lei 12.850 de 2013, por exemplo, a Lei das Organizações Criminosas, que trouxe o Instituto da Colaboração, que regulamentou o Instituto da Colaboração. No entanto, agora no ano de 2019, podemos olhar para trás e pensar que a maior operação investigatória do Brasil e uma das maiores do mundo não teria ocorrido sem a pactuação de mais de 180 acordos de colaboração premiada. Também foi um instituto importado dos Estados Unidos. A partir dessa operação, 12,3 bilhões de reais foram e ainda são alvo de recuperação. Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a corrupção movimenta cerca de 2,6 trilhões de dólares por ano e globalmente. E diante desse contexto de corrupção, se aparece uma proposta de lei com recompensa financeira para aquele que, e aqui eu ressalto mesmo, não participa nem está envolvido no crime, quer colaborar com a justiça e fazendo jus a uma eventual recompensa financeira, eu afirmo, deixe ele informar e colaborar com a justiça. Eu não vejo nada de antiético nisso, pelo contrário, quem sabe assim os brasileiros começam a desenvolver um senso melhor de certo ou errado, deixam de lado o jeitinho brasileiro, desenvolvem um dever cívico e até, quem sabe, uma figura como essa não incentive as pessoas a buscarem irregularidade nas empresas públicas, sociedade de economia mista. Só não podemos deixar virar uma caça às bruxas, né? Que o objetivo final seja a recompensa. Acredito que seja isto. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Agradeço novamente a oportunidade e espero ter contribuído com a atividade, ok? Tchau, gente!